precisa ter todo o... Foi? Para mim tá como se estivesse rodando ainda. Tá, então vamos lá, de novo. Meu nome é Ivanise, né? Formada em matemática, pós-graduada em gestão educacional, especialização em educação especial. Estou aí também fazendo, na verdade, terminando na psicanálise também, e agora finalizando a segunda graduação em pedagogia. E junto aí com a nossa amiga Érica, né? Estou aí nesse novo trabalho, buscando mais um meio, né, para ajudar os nossos alunos, melhorar a nossa formação. E a educação é isso, né? Busca de informação, nunca estamos saciados. Então, a educação é isso, cada dia é uma coisa nova, cada momento é uma situação, então a gente busca cada dia mais buscar, né? Então, o professor é isso. Quem trabalha na área de educação acha que sempre está faltando alguma coisa, né? Nunca achamos que estamos realmente satisfeitos. A verdade é essa, está sempre faltando alguma coisa. Então, hoje nós vamos conversar em forma de roda de conversa com a nossa amiga Eliane, psicóloga, daqui a pouco vai se apresentar, a nossa amiga Valéria, diretora de escola também, daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Nós vamos conversar com a Érica, que é a nossa amiga, né, Érica do curso, está aí junto com a gente, e os demais, né, vai ter um momento que a gente vai abrir para perguntas e respostas. Nós vamos falar sobre a repercussão, né, dessa situação da atividade remota. Vamos frisar na educação infantil, que é o nosso foco hoje. Vai ser em 2 encontros, amanhã o mesmo horário, se vocês quiserem participar, também vou enviar o link também para esta segunda parte, e vai ser a parte já de prática mesmo, né? A gente vai já falar da prática, vai mostrar algumas atividades que estão ocorrendo nas plataformas do município, e os professores vão dar algumas sugestões. Vou permitir um colega aqui. E a gente vai conversar sobre essa esfera educacional e familiar. Como está sendo essa situação, né? Como está ocorrendo isso dentro dos nossos lares, dentro dos lares dos nossos alunos, familiares, como está chegando isso na parte de psicologia, né? A nossa amiga Eliane vai frisar como está sendo essa situação, como os pais estão recebendo, e tudo isso aí, no decorrer dessas 2 horas de live, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. A Érica vai se apresentar agora, e depois Eliane, depois Valéria. Bom, gente, para quem não me conhece, né, acredito que não ninguém que está participando aqui da reunião com a gente, o meu nome é Érica. Como Ivanise já colocou, né, nós estamos, deixa eu só fixar aqui, nós estamos nesse curso, né, de licenciatura em pedagogia. Também sou formada, graduada em matemática, e surgiu essa oportunidade da gente entrar nesse curso de licenciatura, né, porque como Ivanise também já mencionou, a educação é sempre bom a gente estar aperfeiçoando, sempre acrescentando, né, porque a educação ela nunca está pronta, a gente tem sempre que adquirir alguma coisa, e aí surgiu esse curso em pedagogia. O nosso projeto, que início hoje, será hoje e amanhã, como ela já também mencionou, o tema, né, é a repercussão, né, desse ensino remoto, né, e a gente vai frisar na educação infantil. Por ser, assim, um momento novo, né, para todo mundo, né,
o ensino remoto, né? Por muita gente ouviu falar, né? A tecnologia, as aulas online, né? Mas, assim, nunca a gente teve tanta necessidade como agora. Foi assim, por mais que a gente já soubesse que um dia teria, mas a gente foi pego, assim, de surpresa, né? Foi algo assim, só tem essa opção, né? E agora a gente está se vendo nesse momento, né? Um tempo atípico, né? Por causa da pandemia. E aí a gente veio com esse tema porque a gente, como professor, como responsável, como aluno, a gente sabe das idades, né? E das habilidades que a gente precisa ter para estar nesse momento participando, para estar dentro desse contexto. Então a gente veio com esse tema, né? E espero que sim, é bom para todo mundo, né? Não somente para mim, para a Ivanise, mas para todo mundo que está participando. Boa noite. Eu sou Eliane, sou psicóloga, né, formada em psicologia, também já tenho a minha graduação em pedagogia, atuo em clínica e também, no momento, na educação. Eu sou diretora de escola, trabalho na formação continuada também em São Pedro da Aldeia, ou seja, trabalho de manhã, de tarde e de noite. E a gente vai falar um pouquinho dessa temática, né, que veio a questão do frear, né? Sou especialista em psicopedagogia, clínica institucional e também tenho especialização em gestão escolar, tá? Então a gente vai bater um papo aí. Obrigada, Ivanise, pelo convite, a Érica também, né? E espero poder contribuir bastante e a gente poder trocar algumas ideias, se fortalecer um pouco para esse novo, né? E criar as nossas expectativas, né? Para o que temos ainda aí por vir. Bem? Agora a nossa amiga Valéria. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Valéria, eu sou professora, né, da Rede Municipal de Rio das Ostras, também de Cabo Frio, e eu sou formada em Pedagogia e Psicopedagogia. E atualmente eu estou na direção de uma unidade escolar de educação infantil em Rio das Ostras, né? Então, assim, quero também aproveitar o momento, agradecer a Ivanise e a Érica pela oportunidade, né, de estar aqui. A gente vai trocar um pouquinho das nossas experiências, né? Porque é tudo muito novo para todas nós, né? Um momento de desafio, né? De estar buscando, trocando experiências para abordar esse tema e superar esse momento tão difícil que a gente está se reinventando enquanto educadores, né, os nossos alunos, os pais, e é isso, espero poder contribuir um pouquinho. Então, nós vamos dar sequência à nossa roda de conversa. A gente achou melhor colocar esse nome, né, que é uma troca, realmente, de experiência, né, que todos aqui presentes, eu acredito que já tem uma gama de experiência aí na área. E a gente gostaria de solicitar, né, Érica, que as perguntas ficassem no final, para as meninas conseguirem, né, explanar bastante a gama de experiência delas, e a gente dá sequência no final, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas e a gente aprender mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou deixar agora com a Eliane. Eliane, se possível, uns 40 minutos, né? Se puderem estender. E receber a gente dessa área de psicologia, né? Que a gente precisa muito. Eu estava semana passada pensando um pouco sobre a questão da profissão de psicologia e tomei pé de que são 21 anos, olha, maior idade em psicologia já. Não, é porque eu comecei bem jovem, sabe? Então, aí não aparece.
Bom, vamos falar um pouquinho, né, dessa questão aí, do que vem mexendo, né, com os pais, com os professores também, em relação a essa questão do emocional, né? Quando a gente para poder pensar, a gente vinha, né, num projeto. Toda vez que iniciamos um ano, a gente cria um projeto, né? Virou 2019, eu estava onde? 31 de dezembro, fui correr a São Silvestre, cheias de planos para 2020. Elaborei agenda nova, tudo ali registrado, né? E aí iniciamos 2020. Bom, tivemos a parada do carnaval, né? Dizem que o Brasil só inicia realmente o ano após o carnaval. A gente estava lá com a previsão de iniciar 2020 após o carnaval, né? Como disse no início, também sou diretora de escola, né? E muitos alunos não tinham sequer frequentado a unidade ainda, esperando o carnaval. E aí, para aqueles que têm a superstição, a fatídica sexta-feira, 13 de março, né, gente? Registrada aí, 13 de março. Eu ri porque essa semana eu estive na escola e olhamos, não sei, um professor ou alguém que estava na escola comigo me chamou a atenção ao que estava escrito na plaquinha do lanche. Sexta-feira, 13 de março. E eu não, tanto que nós não apagamos ainda o que seria servido de lanche, né? Então a gente cria projetos, né? Se parar para perguntar, né, se a gente tivesse a oportunidade, tempo, fosse realmente um bate-papo presencial, a gente ia dizer das coisas que a gente projetou, né? Dentro desses projetos, meu primeiro agora relato para vocês estaria a partir de domingo, eu estaria de férias. Férias em meio a uma pandemia, em casa, que sentido faz, né? A partir de 1º de novembro eu estaria de férias, com projetos de viagens, né? E de outras coisas mais que a gente vai colocando e aí somos interrompidos, né? E fomos interrompidos, né? Nesse momento, né, a gente entra na casa de vocês, olha, a casa de todo mundo, vocês entram na minha, e a gente teve que estar aprendendo a lidar com tudo isso, né? Então, quando a gente fala em planos, projetos, a gente reflete um pouco sobre a questão de luto, né? Dentro da questão emocional, a gente viveu aí um luto. Tudo que você planeja, que você projeta e que não dá certo, ou que você encontra uma dificuldade para a realização, chama-se luto. Então, se a gente parar e olhar março até outubro, nós estamos 7, quase 8 meses de luto, né? Vivendo um luto dos projetos. É claro que a gente não vai se utilizar como uma coisa ruim, porque muitas vezes a gente vive o luto e o luto ele é para o nosso crescimento. Tudo aquilo que a gente perde é dessa maneira que a gente avança emocionalmente, tá? Tudo aquilo que a gente perde, a gente precisa olhar, criar novos meios para que aquilo seja produtivo. Então, a gente viveu aí, vem vivendo, né, vários lutos, né? Lutos de uma viagem que eu programei, luto de um amigo que eu não vi, alguém que eu não abracei, enfim. E até pessoas, né, várias pessoas que foram quase 200 mil, né? Até parei de contar, né? 200 mil mortos, né, no Brasil por conta da
da pandemia, da Covid, né? E aí a gente para poder pensar nesse luto, né? Nessa perda aí, né? Então, a gente vem, né, tendo, né, que ter aí a necessidade de desenvolver, de colocar mais à frente em nós aquilo que a gente sempre diz que é importante, a capacidade de tolerância e resiliência. Né? Eu acho que o brasileiro, né, e o mundo inteiro, né? Mas eu digo mais em questão do Brasil e o professor em si, né? Que a gente vai tomar mais para esse lado da educação, né? Teve que se ver resiliente. Eu tenho que aprender. Né? Então, como que eu perdi muita coisa, né? E tenho que aprender muita coisa. Então, como é que fica todo esse emocional do professor e dos pais que precisam aprender a lidar com um filho 24 horas em casa, né? Porque agora eles passaram a ter o filho com mais presença, né, dentro de casa. Então, esse desafio, né? Essa questão de se tornar resiliente, de ser uma pessoa nova, uma pessoa inovadora. Isso aí foi algo também que mexeu bastante com essa questão da pandemia, né? Então, quando a gente diz em educação infantil, né? Por ironia do destino, o ano passado, né, 2019, sempre se questionava muito nas nossas reuniões na escola. Eu estou trazendo a escola, mas eu vou partir para o outro lado lá. Né? Eu sei que a colega ali vai falar, a Valéria. Né? Então, quando a gente fazia nossas reuniões na escola, os professores sempre colocavam: o que mais temos dificuldade para desenvolver o trabalho? Qual a maior dificuldade para desenvolver o trabalho? Participação da família. Participação da família. E agora, se a família não participava presencialmente, virtualmente, agora a família tem que fazer, tem que. Virou para ela uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, que até então era por conta da escola. Né? A escola hoje ela prepara as atividades, ela manda para casa, o pai, né, vai explorar, mas lidar com a criança, o momento de sentar e fazer a atividade, aquela participação que a gente sempre pediu, a atividade de casa vai e volta do mesmo jeito. Mas agora a atividade de aula se tornou atividade de casa. Então o pai teve que aprender a ser resiliente. Não somente em questão de aprender, falando em educação infantil, aprender a fazer a atividade. Não. A atividade de educação infantil ele sabe fazer, ele sabe executar, ele sabe, né, as competências, né, os campos de experiência, ele conhece ali, ele não conhece nessa nomenclatura, mas ele sabe realizar aquilo que o professor mandou para casa. Mas e parar, sentar, olhar no olho do filho, estar ali próximo, contribuir, né, com o aprendizado, aquilo que a gente fazia, né, os detalhes. Agora o pai tem que fazer. Então, é um ponto. Né? E assim, eu acho que é o ponto, não, é o ponto. Né? O pai agora, a família, aquela cobrança que a gente sempre teve, agora é toda com ele. Né? Recebi diversos áudios de pais irresponsáveis que falando, né? Olha,
como eu sinto falta de vocês, como é importante o trabalho de vocês, né? Então, isso aí até serviu para valorizar um pouco mais a nossa classe, né? Enquanto professorado, né? Mas essa frustração do pai em perceber que ele precisa ter esse momento com o filho ali. E aí, como é que faz? Que agora, tudo que eu falava do professor em sala de aula, né? Ah, ele não dá conta, você tem que fazer. E aí não ia. E agora a cobrança está, vamos dizer, daqui para lá, né? E não de lá para cá. Isso aí também mexeu muito com as questões emocionais dos pais, das familiares, a estrutura, né? Que antes os pais eles tinham, né, a segurança. Você vai para a escola, uma escola de educação infantil, que ela é muito mesmo confiabilidade, né? Um pai ele confia na escola. A educação infantil a base é a confiança, é realmente uma relação emocional muito grande que o pai tem com a escola. E aí vai e entrega o seu filho. E agora não tem mais aonde deixar esse filho, né? Deixar, entre aspas, para que ele receba, né? O aprendizado, receba o conhecimento e até muitas vezes o afetivo. A criança, né? Ela tem esse afetivo na escola, né? Na educação infantil é puro afeto, né? A educação infantil ela traz, né? Essa linha de o professor, a tia, assim, né, de aconchego, e aí perdeu-se isso bruscamente, né, vivendo esse luto aí, né? Então, do que mais eu tenho observado, né, dessa dificuldade com os pais, né, em lidar com a questão das atividades, que a educação infantil, as atividades, elas estão vindo muito com um propósito lúdico, que a gente trabalha muito com o lúdico na escola. E aí o pai ter que fazer isso, lidar com isso também, é uma questão, mas, gente, mas olha o que eles estão pedindo. Então, assim, vem eles perceberem o quanto, né, o professor tem ali aquela engajamento, aquele trabalho minucioso de estar dentro, né, trabalhando de maneira lúdica para o crescimento da aprendizagem, né, do aluno, que antes não se via também, né? Então, mais uma questão que não é simplesmente parei, peguei a folhinha, escrevi e pronto. Não, eu preciso participar, eu preciso olhar, eu preciso estar ali com ele, no olho a olho, né? Isso aí é fundamental. Então, a gente vai ter aí que aprender a lidar com várias questões. E você, para aprender a lidar com várias questões, você precisa estar predisposto. Se não há uma predisposição, você não vai conseguir fazer aquilo, né? E aí, o que vem aumentando numa escala muito acelerada é a questão da ansiedade. Consultório hoje de psicologia que a gente tem, né, de mais pontual e colocações que vêm de casos, são casos de ansiedade, muita ansiedade, né? As pessoas elas programaram, né, um ano, vivenciaram o luto. A princípio, achava-se que era um luto temporário, né? Até a minha filha, há pouco tempo, né, comentou: nossa, quando paramos 15 dias, eu gritei: oba, 15 dias sem aula! Maravilhoso! E aí, quando terminaram os 15 dias, mais 15. Nossa, muito legal, né? Ai, um mês em casa, que delícia! E hoje, já 8 meses,
a gente precisa realmente estar muito alerta, muito atento, porque tem a questão da frustração. Posso chamar um amiguinho? Não pode. Posso? Então, é isso aí. Aí, então, a ansiedade, ela cresceu bastante por conta disso, porque a pessoa não consegue lidar com todas essas questões, né? Eu tenho que dar conta de um filho 24 horas por dia, eu tenho que dar conta do trabalho, que esses pais eles trabalham, né? E quando não estão trabalhando, estão em casa, mas o filho não ficava esse tempo todo em casa, e eu tenho que dar conta de atividades, né, de um aprendizado que antes não era o meu papel, não fazia parte do que eu tinha, e lidar com todas as minhas frustrações. Então, se a pessoa não estiver predisposta a realizar, a aprender, a estar ali, porque a predisposição também ela teve que chegar assim, né? Deixa eu abraçar isso tudo aí. E aí, com isso, muita ansiedade. As pessoas estão chegando muito ansiosas e é uma grande preocupação. Bom, há um tempo atrás, vou dizer, antes mesmo da pandemia, a gente já ouvia dizer: a ansiedade é o mal do século, não é verdade? Ansiedade é o mal do século. As pessoas são muito ansiosas, as pessoas querem dar conta de muita coisa. E agora que há muita coisa entrou para dentro da nossa casa, como que a gente vai jogar isso tudo fora? Então, no consultório, a gente tem recebido muitas pessoas com crises de ansiedade, aumento na depressão, pânico e tudo isso, é claro que não é somente a criança dentro de casa, né? Muita coisa, né, acabou trazendo isso aí com um avanço maior. Mas você estar lidando com uma criança que você tinha. Muitas vezes os pais saíam e a criança de educação infantil, uma creche integral, era de 8 às 4h30 da tarde, de 8 às 5, né? E o pai saía para trabalhar, e agora essa criança é em casa, né? Fazer o quê? Como ocupar este tempo todo? Porque os pais não estavam acostumados com isso, né? Ah, mas é o papel do pai, aquilo que a gente falava, né? É o papel do pai, é ele que tem que educar. Mas não estavam fazendo isso, não fazia parte da rotina dele, né? Então, assim, até foi um ponto que eu coloquei aqui, que a gente falar um pouquinho também, essa questão da rotina, uma rotina que foi quebrada, né? Além de projetos mais longos, rotina quebrada. Não tem como você colocar, vou acordar, vou fazer isso, fazer... Não, você vai acordar, você vai estar em casa. Você vai almoçar, você está em casa. De tarde você vai fazer o quê? Você vai estar em casa. E aí a criança ali o tempo todo e você tendo que participar com ela. Então, isso aí é um trabalho que a gente tem feito bastante, né, nos consultórios de psicologia, para estar trazendo mais, né, a pessoa para essa questão de ser tolerante, se tornar resiliente para poder lidar com essas questões aí, para baixar um pouco mais essa ansiedade e a gente evitar, né, medicações e outras coisas mais, né? Então, o que eu tinha para contribuir era essa questão da ansiedade, que ela tenha ampliado bastante, né? Os pais que viveram e que vivem, nós, né? Nós também, enquanto professores, profissionais, né? Profissionais da saúde, eu vivi um luto aí de 3 meses e meio, sem voltar para o consultório, sem atendimento. Fiquei parada, depois comecei fazendo uns atendimentos online, faço até hoje, tem paciente que não retornou, que continua online. Então, esse luto ele foi vivido, ele continua sendo vivenciado. E lidar com as frustrações,
né? Isso aí é uma coisa que o ser humano precisa aprender, mas aí nos foi colocado como? Rápido, aprende agora, dorme na sexta-feira 13 e acorda, né, na segunda-feira 16, sendo resiliente, aprendendo a lidar com as frustrações, aprendendo além da educação informal, a educação formal dentro de casa, né, e o MIT, né, ele passou a fazer parte da rotina dos profissionais, aqueles que estão fora, né, de comércio e tal, né, nós, profissionais, funcionários públicos, então as lives passaram a fazer parte, lidar com esse som o dia inteiro em casa não é fácil, não é fácil, marido que passa aqui, que desconcentra, é filho que vem, é cachorro, e aí a gente também tem que saber lidar com isso, né? E assim, para uma pessoa que não está predisposta, que não tem uma maturidade emocional, vai realmente precisar de ajuda, né? E a gente tem feito essas ajudas, né, com um trabalho psicológico de restabelecer, e aí estamos aí. Mais à frente a gente está colocando aí para perguntas, né? O que vocês tiverem para poder perguntar, estou aqui. Obrigada, Eliane, pela sua contribuição. Já anotei um monte de coisas para perguntar, hein? Tá? Então, vocês também, gente, fiquem à vontade, tá? Para anotar. Tem algumas coisas, nada que Eliane não vai poder responder. E agora a gente vai deixar com Valéria, né? Eu estou ansiosa para perguntar, mas foi combinado depois, né? Então... Mas a gente vê depois. Vamos lá, Valéria, sua vez. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite para todos, porque eu não sei se todos estavam desde o início, né, quando eu me apresentei. O meu nome é Valéria Almeida, eu trabalho na Escola Municipal Rio das Ostras, né, no município de Rio das Ostras. Sou professora, pedagoga e atualmente estou na direção da escola. E assim como a nossa colega Eliane falou, e colocou muito bem, tudo para a gente, né, no início do ano, a gente se programa, tudo era muito normal, né, a gente planejar o nosso ano letivo, a gente cria muitas expectativas, né, os projetos que a gente quer desenvolver, então a gente já planeja as nossas aulas, né, as nossas atividades, de que forma a gente vai desenvolver, já é muito comum na nossa prática, né? A gente já vive isso diariamente. E aí vem o ano de 2020, né? Diante desse cenário de pandemia decorrente do coronavírus, a escola ela teve que se reestruturar, né? Que se adequar às mudanças, né? Enquanto professores, nós tivemos a nossa rotina totalmente modificada, os nossos alunos não podem mais frequentar a escola presencialmente. E o que fazer, né? Como se adaptar a esse novo normal? Então, assim, é um desafio muito grande, né? A princípio, assim, a gente fica meio sem saber o que fazer, porque era uma coisa muito nova, né? A gente nunca viveu isso, em momento algum, a gente, né, tenha passado por isso. Então, assim, as coisas iam acontecendo e a gente também se replanejando, se programando e reaprendendo também, né? Então, assim, cada dia é um aprendizado. Eu vou falar, assim, da minha experiência na escola, né? De que maneira a gente começou a lidar com a educação remota, né? Uma escola de educação infantil, a gente trabalha muito com a ludicidade, né? A gente trabalha muito com a prática, né? Os nossos alunos, eles têm uma rotina diária. Isso tudo não faz mais parte da vida deles agora em casa. A gente sabe, né, que os pais, eles não são professores, eles não estão preparados para assumir esse papel. Então, a escola teve que buscar meios, né, de promover essa educação de uma maneira diferente, mas tentando adequar as
as suas atividades, a sua proposta de trabalho, né, para que esse aluno alcançasse também o objetivo da gente. A gente sabe que, na medida do possível, a gente vai ofertando as atividades. Então, assim, a escola, a primeira coisa que nós pensamos, enquanto equipe, é que a gente tinha que montar um plano de ação, né? E o que é esse plano de ação? Né? Nós tivemos que traçar e organizar todas as nossas atividades, registrar tudo que a escola está fazendo, porque a gente está à distância, não é preciso documentar, isso é muito burocrático, muito difícil, né? Todo o trabalho docente em contato com o aluno foi modificado. Então, assim, a escola, ela buscou, enquanto a equipe, nós fomos estudar, né, fomos discutir coletivamente de que forma a gente ia fazer as nossas ações de ensino remoto. Uma das primeiras coisas foi assim, fazer o diagnóstico da nossa comunidade escolar. Né? A gente precisa conhecer a realidade da nossa comunidade. Se eles têm acesso né, às tecnologias, à internet, qual o grau de instrução dessa comunidade, né? Porque eles passaram a desenvolver o nosso papel dentro de casa. Não é fácil. Assim, especificamente na comunidade que eu trabalho, né, a gente sabe que as crianças que a gente atende de educação infantil, elas não estão alfabetizadas. Então, elas precisam muito mais de uma orientação e acompanhamento dos responsáveis nas atividades. E como a nossa amiga relatou, qual é a nossa maior dificuldade? O apoio da família, né? Que mesmo quando a gente está presencial, que a gente precisa trazer esse pai para a escola, né, torná-lo mais participativo, nem sempre a gente consegue. Mas, assim, a gente precisa tentar, né, de todas as formas, de todas as maneiras, né? A escola precisa fazer criar laços com essa comunidade, aí você vai traçando as estratégias, né? Então, assim, diante do diagnóstico da nossa comunidade, né, nós elaboramos os nossos objetivos, o que a gente queria alcançar os nossos alunos através da nossa proposta de trabalho. E até o pedagógico mesmo, a gente precisou reinventar, se reestruturar, né, porque você também mandar um material para o aluno, né, da educação infantil, né, tem que ser lúdico, tem que trabalhar a questão da psicomotricidade, né, os campos de experiência. Então, exige também uma reorganização pedagógica da escola. Né? E após esses objetivos traçados no nosso plano de ação, a gente tem que mobilizar a comunidade, mas a comunidade de forma geral, a comunidade escolar, quanto responsáveis e alunos, os profissionais da escola também, né? Porque a gente precisa contagiar o profissional também para que ele faça um bom trabalho. E, assim, a gente enfrenta, assim, muita resistência, né, com a questão das tecnologias, nem todos os profissionais dominam, né, a questão tecnológica. Eu tiro por mim mesma, né, que eu detesto tecnologia, mas eu tive que me adaptar ao novo, né? Então, assim, na verdade, eu penso assim, que a pandemia, ela também trouxe algo de positivo, de seus pontos negativos, mas ela também trouxe algo de positivo, porque a gente teve que descobrir novas formas, né, de buscar, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, né, porque a gente já vivia numa zona de conforto, né, onde a gente já dominava tudo, já conhecia tudo. E diante da pandemia, a gente se viu sem um rumo. Né? Na verdade, tudo foi novidade para a gente também. E depois que a gente mobilizou, né, sensibilizou os profissionais da escola, né, nós sensibilizamos os pais, uma coisa que a minha escola não tinha, da rede social, a gente nunca teve, porque a nossa comunidade é uma comunidade
um pouco complexa para lidar com essas coisas, né? Tem algumas particularidades, a gente precisa preservar algumas situações, então a gente sempre teve muito esse cuidado. Mas chegou o momento, né, em que a escola ela precisou fazer uso dessa tecnologia, né? E como fazer? De que forma? Então, assim, tudo foi discutido com a equipe, vendo a melhor das possibilidades, né, as condições dos alunos, porque a gente sabe que nem todo mundo teria acesso. Então, nós criamos um grupo de cada turma da unidade escolar de WhatsApp, mobilizar os pais e manter o vínculo com a escola, né, esses professores que fizeram mensagens de acolhimento e também enviando atividades para as crianças, né, acompanhando o desenvolvimento deles. Nós, enquanto escola, decidimos, fizemos um cronograma com as ações que a escola iria desenvolver, né, e diante da mobilização da comunidade, nós também fizemos de que maneira atingir os pais. Nós divulgamos, fizemos cartazes, espalhamos pela comunidade, né, falando do trabalho remoto, aquele aluno que não tem acesso à internet e não tem possibilidade, a gente estaria entregando material físico na escola, porque a prefeitura ela criou uma plataforma e a gente posta as atividades nessa plataforma. Então, assim, a escola também ficou disponível de segunda a sexta, né, num horário integral, para que esse pai pudesse ir à escola no melhor horário, no melhor dia para ele, para que ele tivesse acesso a esse material físico. Aquele que quisesse fazer online poderia buscar fazer, né? Mas a nossa realidade, eu vou botar para vocês assim, que 98% dos alunos pegam material físico na escola. A gente tem garantia de que todos vão fazer, de que eles estão aprendendo? Claro que não, né, gente? A gente não tem essa garantia. Mas a gente consegue acompanhar através dos grupos, aí os grupos do WhatsApp, eles funcionam orientando as atividades pedagógicas, os professores estão lá, né, tem os dias de interação, então, auxiliando o pai, a nossa comunidade também, assim, grande parte dos responsáveis são analfabetos, e isso também dificultou muito, né? Não é uma coisa que a gente faz e que a gente vai ter 100% de que vai dar certo, que está funcionando. Mas o mais importante, enquanto escola, é a gente estar promovendo, né, esse direito ao aluno, estar garantindo a ele o direito de estudar, né, de manter um contato e um vínculo com a escola. Então, essa é a nossa intenção. Né? Diante desse cronograma de atividades, a gente entrega, acho que é quinzenalmente que sai lá o material, né, elaborado pelos professores. Eles fizeram um novo planejamento das atividades, buscando a questão da ludicidade, né, trabalhando com coisas mais práticas, a questão da arte, né, porque para ele seria mais fácil para o responsável, o trabalho por sucata, né, a questão da linguagem oral, contação de histórias, elas enviam vídeos para os alunos, né, tentando, através do WhatsApp, fazer a parte lúdica que no material físico a gente não consegue fazer. Né? Então, é através dessa ferramenta, né, do WhatsApp que a gente consegue promover a ludicidade. Né? E aí, depois desse monitoramento que a gente faz também, porque a gente faz também os registros, né, de quem está acessando, quem está retirando o material, a gente acompanha as interações no grupo, a gente também ofereceu para eles um diagnóstico lúdico, que o pai ele leva esse material para casa, e a escola criou uma fichinha, né, de acompanhamento, onde o pai executa a atividade e ele vai marcando lá, né, quais habilidades o aluno conseguiu fazer,
se ele consegue, no caso, a gente avalia as questões relacionadas aos campos de experiência, né? Se o aluno escreve o primeiro nome, se ele reconhece a letrinha do seu nome, né? Se ele pula com um pé só, se ele salta, se ele corre, se ele relata fatos da vida cotidiana, né? Se ele reconta histórias. Assim, a gente tem conseguido fazer o nosso trabalho dessa forma. Não é fácil, é muito desgastante para toda a equipe e assim, para a comunidade também, gente, é uma superação, tá? Eu vejo porque assim, eu recebo os pais diariamente e eu tento acolher, ouvir, né? Existe uma preocupação muito grande por parte desses responsáveis em relação ao aprendizado do aluno, né? Mas, diretora, ele vai passar de série, de ano, porque ele não aprendeu. Olha, eu não consigo fazer todas as atividades. Lá hoje a gente está entregando a 14ª atividade, né? E tem mãe que fala, eu estou na 9ª, não consigo fazer. Então, assim, a minha fala enquanto gestora é assim, de acalmar esse pai, né, que a gente está fazendo um acompanhamento, né, o aluno vai ser aprovado, vai sim, ele vai ser promovido, mas que ano que vem a gente tem uma estratégia de recuperação do ano letivo, aí a gente já começa a falar que vai ser um ano, né, multisseriado, 2020, 2021, o mais importante é que essa criança ela esteja em casa, sendo acompanhada e protegida, né, do contágio do coronavírus. E a escola ela tem o seu papel, mas que a família também precisa fazer o seu, não é verdade? E assim, a gente sabe que o pai ele precisa trabalhar, né, ele chega em casa tarde, muito cansado, mas a gente sempre orienta assim que ele precisa se dedicar um pouquinho. E às vezes a gente acha até assim que tem aluno que não conseguiu ou que é impossível. É possível, tá, gente? É possível sim, né, quando a gente tem famílias comprometidas, né, que participam da vida escolar do seu filho, a gente vê um retorno, mesmo à distância, a gente consegue perceber isso, né? Claro que a gente não vai atingir a todos, mas a escola ela tem o seu papel. É importante que a criança ela se sinta, né, acolhida, que a família também esteja acolhida. Então, assim, em nenhum momento a gente cobra deles, né, que seja feito tudo, né, que tenha o seu tempo, que cada um tem o seu tempo, então que a gente tem que respeitar, a gente não está pressionando ninguém. Então, a gente tem que dar um passo também de cada vez, porque não tem como a gente cobrar tanto deles, né? Na verdade, os papéis se inverteram, né? Eles estão fazendo o nosso papel de professor. Daí, a gente também tem um trabalho diferenciado com os alunos especiais, que a gente sabe que eles também precisam de uma rotina, né, eles já estão acostumados com a rotina escolar e eles se viram também muito, né, distante de tudo isso. E você vê o pai muito também desesperado, né, com relação a essa questão de que lidar com o filho o dia inteiro, né, porque a escola também ela oferece, além da sala de aula, eles tinham a sala de recursos com professor especializado, e eles ficaram sem isso tudo. Então, assim, uma das estratégias que a nossa escola adotou é que nós elaboramos jogos que atendessem a esses alunos especiais, tudo de sucata, né? Então, nós elaboramos um kit, mandamos para casa, junto com as regrinhas dos jogos. E aí, muito legal que, assim, às vezes a gente acha que não vai ter um resultado positivo, mas eu vi assim, nós criamos um grupo só da sala, só dos alunos especiais, onde os pais podem colocar, eles colocam vídeos, porque nesse grupo é o grupo da sala de recursos. Então as mães mandam os vídeos dos alunos fazendo os jogos, né, executando as atividades, e você vê o envolvimento, né, tanto da criança quanto da família, né? Então, a gente consegue, mesmo que a passos pequenos, atingir,
né, nem que seja uma pequena parcela da comunidade. É difícil a gente conseguir atingir a todos. E diante desse novo normal, né, a escola ela também assumiu um papel diferente, né, de se organizar, de rever seus conceitos, os professores de estarem elaborando uma nova programação, né, de atividades pedagógicas, de reformulação do PPP. Então, hoje, nós, né, o nosso PPP já tem o nosso plano de ação, né, quais os recursos que nós utilizamos para atingir o aluno, e eu digo que até visita domiciliar nós fizemos, né, porque assim, teve aquele aluno que não foi na escola retirar nenhum material, né, e você liga, né, a gente fez uma força-tarefa na escola, tá ligando para esses responsáveis, a gente manda e-mail, a gente manda mensagem de texto, né, para eles, para que tudo fique documentado, e a escola, ela está buscando, né, então, assim, a gente chegou a fazer visita domiciliar, muitas das nossas crianças, e a gente descobriu que, na verdade, esses pais já tinham mudado, né, foram embora devido à questão do desemprego, né, que eles ficaram aqui na cidade, então cada um voltou para a sua cidade de origem. Mas são ações que a escola desenvolveu na intenção de promover para o aluno uma educação mesmo que à distância, né? Se aquele pai não consegue chegar até a escola vai até o pai, né? E é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Valéria, excelentes ações, né, gente? A gente vê o quanto a responsabilidade, não só do pai, mas como ficou essa responsabilidade, né, em cima do diretor. O gestor hoje também está com uma carga muito grande de trabalho, essa demanda, essa responsabilidade, né, de buscar, eu achei interessante, né, Valéria, esse cronograma, olha, interessantíssimo, achei ótimo, eu acho que, como gestores, a gente deve adotar isso, né? Acho que mesmo sendo fundamental, um ou dois, eu acho importantíssimo para o pai trazer para a gente esses anseios também, mesmo que a gente não vai conseguir sanar, mas através de uma conversa a gente já tranquiliza, né? E as ações, assim, a gente vê da Escola de Valéria, muito produtivas, né? Muito importante. Essas ligações, o e-mail, e até a casa do aluno, né? Eu acho assim, realmente se envolver, né? No dia a dia nosso, né, de alguns meses atrás, quem diria que a gente ia na casa de um aluno, né, gente? A gente nem tinha tempo para isso. A demanda da escola não permitia. A nossa vida pessoal também, que geralmente a gente faz tudo pelo trabalho, menos pela família, né, gente? Vamos combinar. Gestor, professor, né, orientador, supervisor, a gente tem uma gama de trabalho muito grande que a gente acaba trazendo para casa. Por mais que a gente queira deixar na escola, é muito difícil. Eu fico assim, gente, fico feliz quando alguém diz assim, eu faço tudo na escola, acho maravilhoso. Mas não adianta, a gente sempre traz um pouquinho para casa. Nem adianta querer falar isso. Tem uma amiguinha minha aí que está me ouvindo, sabe disso. Leia. É, assim, muito difícil. A gente não tem como, gente, não tem como definir tudo lá. Eu achei... Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou falando o que eu percebi. A parte do PPP, né, gente? A importância de a gente ter isso registrado é importantíssimo, é rico para a escola, porque hoje nós estamos gestores, mas amanhã teremos outros, né, no nosso lugar, e isso precisa ficar registrado, e o PPP nada mais é do que um documento da escola, e isso é maravilhoso, né, pontuar isso. E eu acho importantíssimo também os professores, né, mesmo que temos aqui professores do segundo segmento, de ensino médio, temos de educação infantil, né? Temos gestores,
temos até universitários, né? A gente tem universitário também na nossa live, e a gente sabe da importância de retornar com esse conteúdo, né? Sim, e Vanise, assim, a gente, enquanto unidade escolar agora, porque assim, o plano de ação, ele não acabou, né? Nós fizemos essas ações de imediato, mas a gente continua desenvolvendo outras ações, e o nosso próximo passo agora é se preparar para o ano que vem. Então, assim, nós vamos ter que reestruturar o nosso currículo, né, a questão da adaptação curricular para o ano que vem. É claro que a gente conseguiu dar conta de todo o currículo do ano de 2020? Não. Né? Então, a gente vai ver assim, o que mais importante a gente, né, precisa trabalhar ano que vem, porque a gente sabe que não vai conseguir concluir a matriz curricular. Quais são as principais habilidades, né, que o aluno precisa desenvolver, né, ano que vem, para a gente poder ofertar a ele através de reforço escolar, né, de propostas diferenciadas. Ano que vem a gente continuar esse acompanhamento com o aluno. É importantíssimo. A parte de... Eu achei interessante também a gente repensar, né, que, igual a Eliane pontuou, né, dessa questão da ansiedade, a importância que os pais precisam perceber que a escola está indo para casa de uma forma diferente, mas, assim, estreitou os laços, né? Estreitou os laços. Sim, eu percebi isso na escola, que a pandemia, ela também aproximou a escola da família, a família da escola. Porque a escola, eles têm como segunda casa, então, assim, na verdade, eles também necessitam da escola, né, e é onde como se fosse um porto seguro para essas famílias. Então, assim, apesar deles terem a dificuldade deles, né, de estar assessorando o filho em casa, mas eles estão sempre buscando, né, eu vejo o pai, quando tem dificuldade, ele se coloca lá no grupo pedindo ajuda, né, professor, eu não sei fazer isso, de que maneira eu posso fazer, né, às vezes o pai, ele vai lá pessoalmente, então ele tira uma dúvida com a gente, e é isso que fica, né, essa questão de você estar estreitando laços, mantendo o vínculo, para que essa criança não fique, né, fora da escola, não se afaste e abandone, né? A nossa intenção é não permitir o abandono escolar. E uma outra ação da escola é o do governo federal, que é o Buscativa. Não sei se vocês conhecem, né? Tem um sistema do governo federal que é o Buscativa, onde a gente, esses alunos que estão com risco de abandono escolar, a gente precisa estar sinalizando, e é onde a gente vai fazer essas visitas domiciliares para estar resgatando esse aluno, né? Para que ele não evada, né? Não saia da escola. Achei interessante também. Deixa eu ver aqui, meu microfone está funcionando? Tá. Gente, pode fazer perguntas, tá? Vocês fiquem à vontade. Liga o microfone e pode falar, tá bom? Precisa se inscrever, não. Pode perguntar a Eliane, perguntar a Valéria, fiquem à vontade. Eu queria só pontuar mais uma situação de Valéria, que é a de educação especial, né? Antes de iniciar essa live, eu estava numa reunião da nossa equipe 3, que Cabo Frio montou os grupos por equipe, né, para desenvolver as atividades remotas, e estávamos hoje questionando essa situação do aluno especial, né, como que pode atender os alunos especiais dentro de um grupo de WhatsApp, né, num grupo de Face, não tem como, cada um tem, né, sua particularidade, e o pai está acostumado, ele está acostumado com aquele auxiliar, ele está acostumado a ir até a sala de recursos. Então, como que eu vou conversar com a minha professora lá do outro lado, que eu estou, né, enxergando ali na telinha, e isso é muito complicado. Então, a gente está repensando o que fazer, e o professor que está ali para aplicar aquela aula tem que desenvolver a atividade que vem da plataforma,
E aquela atividade da plataforma nem sempre atende, né, aquela demanda daquele aluno. Aí, olha só a situação, Eliane, mais uma para você aí, ó, de ansiedade, né? Volta para a Eliane. O que a Eliane vai fazer? Eliane, eu fico pensando como está o seu primeiro momento na sua escola. Na sua escola, não, no seu consultório. Como está o quê? Não deu para ouvir, cortou. Assim, afeição, o desespero. Então, primeiro eu queria, já que voltou para mim a palavra, né? Não deixa a Eliane falar, não, que vai falando, né? Eu queria parabenizar a colega aí pela atitude, né? Muito pertinente a questão de pensar-se na questão da educação inclusiva e desse vínculo, né? De contato com os pais, né? Isso aí é fundamental, é onde ameniza bastante a ansiedade, tá? Ameniza muito. Saber que eu estou preocupado com você, né? Imaginemos uma situação que eu passei na minha vida ou você passou na sua vida. E aí você sabe que você pode contar com um familiar, que você pode contar com um amigo, que você pode contar com um colega de trabalho, que aquele colega de trabalho veio e lhe deu um apoio. Não é mais suave, gente? É muito mais suave. Então, assim, parabéns mesmo pela atitude, é essa aí, é manter esse vínculo, esse contato, né, com os pais diretamente, né? Isso aí é muito importante mesmo, né? Então, a gente trazendo, né, essa questão que você falou aí em alguns pontos que você falou, eu fui anotando, eu falei assim, gente, está explicado por que a ansiedade está crescendo tanto, né? Novas formas. A gente teve que descobrir foram suas falas, Valéria. A gente teve que descobrir novas formas, a gente teve que se reinventar, a gente teve que correr atrás, a gente teve que fazer. Nosso plano de ação de 2020 era totalmente diferente do que a gente tem hoje. E a gente falando muito, gente, hoje aqui foquei mais na questão dos pais, mas o professorado também tem chegado, tá? E se não está chegando agora, vai chegar mais para frente um pouquinho, porque teve que dar conta de todas essas coisas, teve que se reinventar, né? Aí, voltando lá à questão do familiar, a sua fala, Valéria, que trouxe, que eu já tinha pontuado, e agora você colocou muito pertinente aí, a inversão dos papéis, né? Os pais tiveram que inverter os papéis, né? Então, assim, são muitas questões, muitas coisas que a gente acaba, né, tendo que as pessoas acabam não dando conta, né, por si só, né? E aí é onde vem buscar a ajuda, né? Então, como que eu oriento, né? Como é que vem essa questão de trabalhar essas ansiedades, né? Essas inquietudes, né? O primeiro passo de orientação é criar uma rotina. Quando a Evanise falou aí, leva trabalho para casa, eu brigo muito com ela também, né? Sobre essa questão de trabalho para casa. A pessoa precisa ter uma rotina. Imagine, durante o início da pandemia, vou dizer início porque a gente já está assim, bem caminhando, não digo para o fim, porque a gente não sabe quando será o fim, mas para uma maturidade das pessoas em lidar com o vírus. Eu digo maturidade, porque hoje a pessoa já sabe que se ela for lá na rua, ela está de máscara, está tranquila, ela sozinha andando, ela não vai contrair o vírus. Então, no início, não foi simplesmente uma pessoa. O mundo parou, né? Então, porque você não pode ir lá fora, você não pode andar, você não pode sair, se você estiver sem máscara na rua. E não é assim. Então, as pessoas elas têm aprendido a lidar mais com o vírus. E aí, é uma organização de uma rotina. Antes, as pessoas passavam o dia inteiro de pijama dentro de casa.
né? E não pode. Você tem que acordar, se organizar para um dia, ainda que o seu dia seja dentro de casa, né? Então, assim, fazer realmente um desenho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que dia que eu vou tirar para ir ao supermercado. Então, assim, é a orientação que eu dou. Qual horário do dia eu tiro para a atividade do meu filho? Vou fazer na parte da manhã, vou fazer na parte da tarde. Qual horário eu tiro para fazer as atividades, no caso, diretor de escola, né? Que horas eu... Então, assim, a gente precisa ter este desenho, porque se não tem esse desenho de rotina, parece que tudo continua como um círculo que não sai do mesmo lugar, é todo dia a mesma coisa, da mesma forma, e isso acaba causando a ansiedade, né? O tédio, a mesmice, aonde vai aumentando, né, o grau de preciso gastar energia, e a pessoa não tem, vai gastar em quê? Então, precisa ter uma rotina, né? Também oriento muito, muito, né? Não só porque eu sou adepta, né? Mas oriento muito a atividade física. Gente, dá uma caminhadinha no quarteirão, né? Sai um pouco, olha a rua, os seus vizinhos, senão você fica prisioneiro dentro de um muro e sem uma rotina, sem uma organização de vida, né? E também, gente, uma coisa importante que eu sempre trago, né? Eu falo isso também porque muitos pais de vocês não vão chegar até mim, muitos pais, não até mim, só a Eliane, não. Muitos pais de alunos da rede pública não vai chegar no psicólogo, porque a gente sabe que a demanda é grande e o atendimento é difícil, né? É difícil atender. Então, assim, nesse contato, né, que vocês têm com o pai, né, que possa estar orientando eles também, né, nessa questão de criar uma rotina. E uma fala também importante da gente estar contribuindo com eles e para nós mesmos, tá, gente? Nós não damos conta de tudo. Chega uma hora que a gente tem realmente, né, numa linguagem popular, de jogar a toalha, de dizer eu não dou conta de tanta coisa. Então, a pessoa quer dar conta. O trabalho de casa ele é um trabalho infinito, né? Para nós mulheres, ele é infinito, não acaba nunca. E aí, se você acha que você tem que estar com a casa impecavelmente organizada... Eu peguei, gente, uma paciente que ela ficou, né, debilitada emocionalmente, porque quando ela foi olhar as atividades, o filho, a escola estava na atividade, assim, na semana 8, e ela não tinha pego atividade nenhuma. Então, ao invés do filho ficar ansioso para poder dar conta das atividades, foi ela que ficou, porque ela não conseguia dar conta dessas atividades. Eu tinha que correr, eu tinha que chegar até lá, e aí conseguiu, tá? Enquanto ela não colocou o filho, aí foi quando ela chegou para mim, aí quando chegou eu estava doente já, né? Então vamos tratar, né? Aí ela aprendeu a fazer a rotina, né, a entender que a gente não dá conta de tudo, a criar estratégias para as soluções dos problemas. O que é isso? É fazer uma atividade física, trazer o filho para umas brincadeiras, porque o celular, antes, ele era brinquedo. Agora, ele, além de brinquedo, ele virou meio de trabalho e de estudo. Então, e o celular é uma coisa, eu digo que é uma coisa, não é nem um objeto, que causa muita ansiedade. Por quê? Você posta uma foto, você quer o retorno, né? Ou você faz uma ligação e alguém não te atende, você quer o retorno. Então, assim, a ansiedade ela é muito provocada por essa questão do imediatismo. Por que se dizia e se repete que a ansiedade é o mal do século? Porque a pessoa quer respostas imediatas para muita coisa.
Eu tenho certeza que a Valéria vivencia isso aí, como ela já mesmo colocou, né? Claro que a educação infantil é mais suave, mas quando vocês forem discutir de primeiro ao 5º ano de escolaridade, vocês vão ouvir: meu filho vai passar de ano, meu filho vai passar de série, meu filho vai passar, meu filho vai passar. Por quê? Porque o pai quer a resposta imediata, ele quer saber se aquilo que ele está fazendo vai produzir, vai ser rentável. Então, é a resposta, eu quero resposta para isso que eu faço. Né? Então, assim, a gente saber lidar cada coisa ao seu tempo, né? Criar uma rotina, não ultrapassar limites. Não sei se tem alguém aí do meu grupo lá da CEMED, não ultrapassar limites de horários. Se você chega em casa às 17h40, 18 horas, é o horário que você está em casa. Você não vai responder o WhatsApp, Valéria, da sua turma lá da escola. Você não vai entrar em reunião de Meet. Você não vai. Gente, a gente precisa dessa rotina. A gente precisa da hora que fazer assim. Pronto, estou bem. É claro, aqui a gente está num horário extra, porque isso aqui é uma roda de conversa, é outra coisa, né? Eu falo em relação a trabalho mesmo. Você está ali trabalhando e aí vira a noite, porque não dei conta disso. Não. A gente não pode, a gente precisa colocar limites, com ou sem pandemia. A gente precisa colocar limite, exatamente. Precisamos viver de acordo com o nosso corpo, né? O corpo é uma máquina. E se a gente quiser colocar a máquina de lavar para trabalhar 24 horas por dia, ela vai pifar. E a gente não pode pifar, que a gente tem um retorno belíssimo aí para 2021. Verdade, Eliane. Eu até anotei na sua primeira fala a situação da mãe, né, que você pontuou sobre o trabalho, o educar, e também ela levou o trabalho para dentro de casa, né? Então, aí vem o filho, o marido, igual você falou, o cachorro, o papagaio, o periquito, tá todo mundo. E querendo ou não, você é a mãe, né? E você é a mãe e você que tem que dar conta daquilo tudo, e isso tudo vem causar nada mais que essa ansiedade aí, esse desconforto, né, familiar, e muitas das vezes parte para um outro lado, né, não gera só essa ansiedade pelas atividades, mas acaba trazendo, e até deu nos jornais, né, a violência, né, contra a mulher, ela veio crescer muito nesse período, né, a violência. Também, com certeza, a gente fala, né, com precisão, e também a criança, deve ter ocorrido muitas, não se fala, mas a gente sabe disso, né, os maus tratos, porque aquele que dava graças a Deus, o filho está lá na creche o dia inteiro, ele está dentro de casa, e ele não, igual a Liane colocou, não pode chamar o amiguinho para brincar, não pode ir à rua, não pode. E aí, como que eu dou conta, né? Então, o consultório de Eliane, se não está lotado, está ficando, e dizem que vai piorar o ano que vem. Não é isso? Vou até largar a educação. Eliane, eu queria também falar sobre o luto, parabenizar a Eliane também, né? Colocou isso aí, é muito importante. A gente, quando fala de luto, a gente fica muito preso, porque morreu alguém, né? A gente fica muito preso a isso, e a gente precisa entender essas outras questões que a Eliane pontuou aí, riquíssimo, importante para a gente ter essa noção, né? Essa visão do que é realmente o luto, a importância da gente vivê-lo, da gente trazer estratégias para sanar isso aí. E agora eu vou jogar para o público, né? Vamos, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um pessoal já fazendo alguns comentários aí no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta, Eliane ou a Valéria? Oi, Vanise. Oi. Eu também, assim, pontuar, né? Já foi falado tanto você quanto a Eliane sobre o que a Valéria falou do papel invertido, né? Que hoje o pai, né, o responsável,
está tendo que fazer o papel do professor. Mas eu vejo assim, como já foi falado também, a pandemia ela trouxe essa responsabilidade para o pai, que antes ele não tinha, né? Que às vezes a gente tinha atividade para casa, né? Ou às vezes para o aluno estudar, e aquele pai não deixava tudo do professor. O aluno ia com a atividade para casa, voltava com ela sem fazer, porque o pai, ele ou não tinha tempo, ou porque ele era muito, ele não olhava o que o aluno levava para casa. E hoje a gente vê que a pandemia trouxe assim, tanta responsabilidade que a gente vê a busca com a Eliane, né? Por a ansiedade, porque agora ele se vê vendo que, assim, tem o professor, tem a plataforma, tem as aulas, mas a maior responsabilidade é o pai em casa com o filho, né, com o aluno. E também queria pontuar também o trabalho, né? A gente pode pensar assim, o pai pode achar, hoje o professor ele está em casa, hoje é mais fácil, mas a gente vê pelo relato da Valéria o trabalho, né? O trabalho que ele dobrou em relação à aprendizagem remota, o ensino remoto, né? Deixa eu só colocar uma coisinha aqui que eu não falei em relação ao acompanhamento, né, das atividades. A gente trabalha muito com dados lá na escola. Então, assim, nós fizemos um levantamento com relação ao acesso à plataforma, né, diante da dificuldade tecnológica que a nossa comunidade tem. 33% dos nossos alunos acessam a plataforma, mas a gente vê assim um trabalho de formiguinha que a gente faz na entrega do material físico, essa questão de mobilização da comunidade, de forma geral, a gente conseguiu alcançar 96% dos alunos total da escola retirando material impresso. Então, assim, a gente sabe que é possível, né? É difícil, a gente não tem aquela garantia de que o aluno mesmo vai fazer, que a mãe vai estar ajudando, mas pelo menos de ofertar a esse aluno direito à educação, a gente está ofertando. Assim, às vezes eu me cobro muito, a equipe se cobra, né, porque a gente quer fazer o nosso melhor. E aí, quando eu vejo assim, que 96% dos nossos alunos estão conseguindo, né, ter acesso ao material, isso já me traz um pouco de alívio, né, já me deixa mais confortável nessa situação, né, diante de que a gente poderia, de repente, nem alcançar isso tudo. A Ivanices conhece muito bem a comunidade que eu trabalho, porque ela trabalha bem próximo e já trabalhou lá também, né, Ivanice? Sabe como é difícil chegar aos alunos. E como eu falei, eu acho que isso tudo, esse resultado desses alunos que vão lá retirar o material, os responsáveis vão, é um trabalho mesmo de conquista, né, que a equipe conseguiu desenvolver. Então, assim, através daquilo que a Eliane falou, que eu acho que é extremamente importante, né, quando nós criamos a rede social, o grupo, nós criamos regras, né, o nosso medo era que isso se extrapolasse, no início aconteceu sim, o que incomodava o professor sábado, domingo, feriado, durante o horário de trabalho, fora do horário de trabalho, mas a gente também foi educando, né, a tal. Então, assim, a gente sempre confirmava com eles os dias de atendimento, horários de atendimento, né, os dias que a escola está disponível, aberta, né, que nós estávamos lá sempre esperando por eles para recebê-los na melhor das intenções, de tirar alguma dúvida, de estar ofertando a eles, né, o atendimento, que é uma maneira também de estar acolhendo essas famílias. E a gente também não pode esquecer do professor, né, que eu acho que ele também, assim, tem sido muito massacrado, né, muita gente, quem é professor sabe, né, a nossa carga horária de trabalho dobrou, porque, né, a gente não tem hora, a gente está pesquisando muito mais, a gente precisa fazer um trabalho mais elaborado, então a gente teve que aprender novas técnicas, formatação, né,
pesquisar em sites, tem professor que já é até blogueiro, grava vídeo, videoaula. Isso tudo, gente, exige muito tempo e muita dedicação. Então, assim, a gente também não vê, de repente, né, aquela valorização do profissional, mas ele está sempre, eu sempre falo para eles, atrás de um computador, de um celular, mesmo que você leve à distância, tem um professor ali que está sempre disposto a ensinar. Né, e a questão do afeto, assim, eu acho que ela é essencial, porque a gente só consegue tocar as pessoas se a gente tiver afetividade. E aí que eu acho que faz a diferença na educação, onde a gente consegue, né, esses resultados nesse momento de pandemia. E tudo virou, né, do avesso e a gente se reinventando o tempo todo. Menina, alguém mais? Fica à vontade, Guilherme. Eu percebi, com tudo isso, a Eliane está aí, ela vai comprovar isso para a gente, que, querendo ou não, a gente lutava por uma família dentro da escola. E a pandemia, ela fez com que as pessoas olhassem um pouco para dentro de si, para dentro dos seus familiares, e teve que um pouco, né, ganhou-se um pouco de resgate disso tudo. Que dá para perceber que as famílias, elas estão, aos poucos, se autorresgatando, uma, né, entre as outras, com os filhos, com os próprios familiares. Aumentou-se e valorizou-se um pouco o amor, né? O amor próprio e o amor um pelo outro. Eu não posso pegar essa doença porque eu não posso passar para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. Então, isso fortaleceu um pouco do vínculo entre a escola e a família. Pela a fala de Eliane, dá para perceber que eles buscam na psicologia uma forma de fortalecer o vínculo deles com os familiares, uns com os outros, e junto nesse vínculo deles, também o vínculo de estar produzindo produzindo e construindo aquele conhecimento junto com a escola, através da psicologia. Foi o que eu percebi na fala da Eliane. Isso aí, para a gente, né, como foi falado lá atrás no PPP, foi um crescimento também, porque foi um marco, né? Porque todas as vezes que a gente faz reunião dentro da escola, a gente sempre fala com a orientadora educacional, precisamos resgatar os pais, precisamos mostrar a importância da escola, dos professores, né, para os pais de alunos. E a pandemia, ela, não sei por que motivo, que tem coisas que acontecem que não tem explicação, né, ela veio fortalecer esse vínculo entre a escola e as famílias, e entre as famílias e elas próprias. Aquele núcleo familiar que estava deixando de existir, ele meio que deu uma restaurada. Não sabemos se vai vigorar, mas ele foi procurado através da psicologia. Então, eu tinha até anotado aqui, né, para poder. Achei que estava assim, já partindo do meio para o fim, né, da nossa live, né? Então, eu tinha colocado aqui a questão do positivo. Aqui, eu tinha anotado positivo, porque coloquei inicialmente só as coisas negativas, né? Só em relação à questão da ansiedade, mas a gente também coloca aí uma gama de coisas positivas, né? Eu digo em relação até a mim, né? A minha mãe brinca comigo. Acho que você nunca passou tanto tempo com a sua filha, porque com 45 dias da minha filha eu voltei para a clínica. 45 dias, gente. Então, daí para frente, você imagina, né? Sempre ficou na minha mãe. E a inquietude também, né? No início, né? Para mim, a sua comida não é boa, eu quero a comida da minha avó. Então, assim, eu tive que aprender a fazer comida de vó, né? Então,
fazer com amor e dedicação, e você gostar daquilo. Então, assim como eu passei, né, eu acredito que alguns pais, ou a grande maioria também passou, né, porque a gente fala muito no caso, vou falar da minha realidade, né, enquanto gestora, né, a gente fala muito do pai ausente, 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 mas se a gente for fazer uma análise mesmo, eu acho que essa ausência bate a uns 30%, 70% ele está ali participando, ele tem um contexto familiar, ele quer ir. Então, acho que deve ter tido muita coisa positiva que ainda vai aparecer aí, né? Vi positividade também em relação ao professor, né, que se tornou mais pesquisador, o professor que sentiu realmente falta daquele trabalho dele ali, né, da participação, e vou pesquisar, e como que eu posso fazer, e o que eu posso trazer de novo, né? Mesmo a atividade da plataforma, você não pode ir lá no Google e pegar uma atividade e imprimir, igual a gente cansava de ver, né? Você tem que ter uma atividade, porque é o seu município, você está fazendo, né? Então, assim, vi muita preocupação do professor em essa questão de, não, eu vou trabalhar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e assim, de modo que dê para o pai fazer. Vi também essa questão da aprendizagem tecnológica, né? Do novo, a tecnologia também me assustava muito, né? Hoje já estou mais adepta a ela e acho que os professores também, positivamente, teve crescimento, né? Então, quando eu disse lá atrás que eu ia deixar a educação para poder ficar na saúde, não. Vamos batalhar por um psicólogo na escola, né? Um psicólogo dentro da educação, que a educação corre na veia, a educação não dá para largar, não. A cachaça de 28 anos não tem como deixar, né? Então é isso, gente. Eu acho importantíssimo isso que a Eliane falou, né? Acho que é um sonho, né, de todos os gestores de um dia a gente ter essa parceria, né? Educação e saúde. Está faltando isso aí nos nossos governantes, criar esse projeto, né? A criança passar pelo orientador educacional, vai ver a demanda familiar e buscar dentro da saúde, mas dentro da saúde direta, né? A gente precisava ter isso, né? Acho que quando eles entenderem que a educação e a saúde precisam andar junto, acho que a educação vai ter aí um avanço muito grande, porque a gente tem muitas situações familiares que a gente precisa da parceria daquele profissional, né? E às vezes não é uma coisa nem muito grande, tão extensa. E igual eu coloquei aqui dessa situação de Eliane, né? Imagino como chegou o rostinho do pai lá na primeira visita a ela, né? Aí você simplesmente falou assim, pai, vamos fazer uma rotina. Olha só a diferença. Ele não conseguiu enxergar. E é uma coisa assim tão, né, visível, uma coisa que o pai poderia pensar, mas você, no decorrer do dia a dia, o desespero, você só vê o erro, só vê o errado, só vê a dificuldade. Então, certamente, quando a Eliane parou e falou assim, vamos fazer uma rotina? Eu acho que isso aí já deu uma parada e ele repensou e certamente as próximas visitas foram melhores, né, Eliane? As próximas consultas e certamente já trouxe coisas boas, já trouxe o que Cileia falou, né? Como foi bom essa troca, né? Porque sempre tem a parte boa, igual a Eliane e Cileia colocou. Então, para você ver, quando tem a educação e saúde andando junto, como que isso já diminui, né? Muitas coisas a gente conseguiria se tivesse essa parceria. Eu acho que eu já falei a beça, quem quer falar alguma coisa aí? Boa noite. Agradeço a todos. Ivanice, quem sabe depois dessa pandemia a gente não tem essa parceria, né? Porque aí eles
vão ver, né, essa necessidade, né, porque pelo momento que a gente tem passado, tem vivido, e quem sabe isso aí seja modificado, né, e ocorra mesmo essa parceria aí de educação e saúde. Boa noite, meninas. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Então tá. Eu queria contribuir um pouquinho, parabenizar vocês, tá? Parabenizar a Eliane, Valéria, Vanise, a colega. E eu queria falar um pouquinho enquanto família, tá? Porque após nesse momento dessa pandemia, como foi dito pela colega, a questão do fortalecimento de vínculo, ela é muito importante, não só entre o responsável, a criança, mas também esse fortalecimento de vínculo com o professor, com a escola, porque eu acredito que a família e a escola, todos unidos, o sucesso ele é garantido, tá? Antes da pandemia, eu estava em sala de aula como professora. Hoje, eu estou aqui também como eu sou avó, tenho 2 netos, e me vejo exercendo esse outro lado, né, em casa. Vanise, o áudio está repetindo. Espera aí, só um momentinho. Então, realmente, essa questão do lúdico, do papel do professor, eu recebo hoje, né, atividades que são que eu acesso à plataforma e vejo a questão do trabalho do professor, tá? Que é muito importante. E, por exemplo, essa semana eu me peguei sentada com meu neto, ele querendo saber sobre uma atividade de educação física, o que seria cachixi, o que seria birimbau. Eu me pego, através das atividades lúdicas, brincando de dança da cadeira, soltando pipa, brincando de peão, na matemática também, me pego realizando atividades da língua portuguesa com eles aqui, de buscar alguns objetos de casa, né, que façam parte do cotidiano da criança e de acordo com a atividade proposta pelo professor. Então, assim, eu acredito que essa pandemia ela trouxe, como foi dito anteriormente, temos dificuldades, sim, muitas dificuldades, mas também eu percebo que ela veio solidificar a questão que foi dito do pai, do avô, da família com a criança, de poder estar ali sentada, o poder ouvir a criança, poder interagir com o professor que está ali do outro lado. Por quê? Porque o professor, ele tem angústia. Nós também, aqui do outro lado, nós temos angústias também. Nós temos desafios. De repente, mas nós estamos conseguindo, juntamente com essa união entre professor, WhatsApp. Gente, como está sendo muito importante essa ferramenta, essa troca, né? E, assim, eu quero falar sobre a importância, assim, da criança na educação infantil, da ludicidade. Também parabenizar a colega Valéria sobre o trabalho da inclusão, né, que é muito importante. Também quando a Eliana falou criar uma rotina, eu criei uma rotina aqui em casa. Todos os dias nós temos aquela rotina que quando eu falho, os meus netos me lembram, vó, nós temos que fazer atividade da escola. Vó, olha a hora, hoje eu sou cobrada.
né? Então, assim, eu tenho um lado positivo. Está tendo um lado que está aí, essa pandemia, mas a afetividade em casa, gente, está sendo super maravilhoso, porque nós conseguimos fortalecer o vínculo. Vou usar até mais ou menos assim uma fala, é aquela galinha com seus pintinhos. Meus pintinhos venham cá, né? Vem cá. Então, o acolhimento está sendo muito importante nesse momento, não só para a família, mas como também para os professores, todos, né? E eu agradeço muito a vocês, estou amando a live, estou amando participar. A Ivanise falou que anotou, né, Ivanise? Aqui, ó. Frente e verso. Estou aprendendo muito, anotei muita coisa, tá? Obrigada pela participação, Isabel. Você também é uma grande professora, mãe, vó, né? Valéria conhece muito bem. E a gente sabe da sua grandeza na educação. Eu acho que não sei se essa palavra consegue cobrir o quanto você é importante, né? E principalmente na educação especial, o seu trabalho é maravilhoso, né? Não estou aqui inventando, né? Tem Valéria ali que conhece o seu trabalho. Obrigada. Se tiver algum Rio das Ostras sabe, também conhece a importância do trabalho da Isabel. Eu também conheço o trabalho da Isabel, Ivanise. Ivana também. Oi, Ivana! Oi! É importante, amiga. Né? A gente precisa agradecer a vocês, agradecer mesmo, e dizer que não seríamos ninguém sem os professores. Eu anotei isso ali na fala de Eliane, né? A importância da escola. Gente, como a gente hoje está vendo como é importante a escola. Você passa perto de um comércio que é perto da escola, o comércio está triste. É a lojinha de doce, né? É a lojinha que a mãezinha ali, ó, ia lá buscar o filho e comprava uma roupinha, é a do lanche, é o supermercado, né? Que ele a papelaria. Papelaria. Então, você vê, eu estava percebendo isso, e quando eu fui a Cabo Frio, esses dias, aí eu falei com o Pedro assim, Pedro, olha só, a escola está aqui, tudo em volta está parado, né? Aquele movimento do dia a dia, como está fazendo falta, né? E os pais hoje, como já agradecia, eu acho que principalmente a educação infantil, porque eu também já estou na educação infantil e sei o quanto os pais são carinhosos com a gente, né? Com os professores da educação infantil. Então, hoje, eles devem estar, assim, amando mais e mais o professor. O quanto... Olha só, eu tenho aqui vários vizinhos que eles me chamam, né? Perguntam, poxa, você não quer dar aula para o meu filho? Poxa, tem momentos que eu passo mal. Eu estudei há 30, 50 anos atrás, muitas coisas mudaram, eu não consigo... Ai, como eu amo aquela professora. Teria que aumentar o salário das professoras, reduzir a carga horária, dar um dia off para as professoras, até um dia off, meninas. Ou seja, reduzir, né? Então, assim, a importância o papel do professor nesse momento de pandemia, eu acredito, eu tenho certeza, está sendo muito valorizado. Muito. Como a Valéria falou, tem responsáveis que são analfabetos. Tem outros que não têm condições, não têm acesso, não conhecem a tecnologia. Então, está tudo muito difícil nesse momento, mas nós estamos conseguindo, aos poucos, conseguindo sanar essa dificuldade, né? Por quê? Porque nós temos aí belos professores. Temos a Valéria. Valéria, parabéns, tá? Amo você. Fica com ciúme não, tá, Vanise? Né? É, Ivana. Gente, olha...
Ivana, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se... Meu microfone tá ligado, gente? Tá. Ivana, as convidadas aí da Eliane, as meninas, vi bastante gente nova aí, que bênção, tem alguma coisa a contribuir. Se quiserem falar, ainda temos 9 minutos. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quero agradecer a todos, já de antemão, né? Liliane, que está aí também. Miriam. Deixa eu tentar ver aqui no chat. Tem bastante. Ana Paula, Ari, Carol, Claudiane, Érica, Fabrícia, Gabriela, Isabel, Ivana, a Eliane, Liliane já falei, Sandra, Yuri, e os demais que eu não falei o nome, eu quero agradecer imensamente aí a participação, dizer que com certeza, né, foi assim, muito rica essa live, muito importante. Claudiane, eu estou desde na hora que você entrou, estou olhando para você, sentindo que você quer contribuir. Ivani, Claudiane é muito boa. Assim, Então... as outras também são, mas não conheço. Claudiane eu conheço. Ela está escondendo aí. Então, menina, eu sou tímida, eu prefiro só observar, aprender, ficar quietinha. Aprender, né, Claudiane? Liliane também, quer contribuir, Liliane, com tudo que você ouviu. Miriam, Sandrinha, Ana Paula, Cileia já falou, obrigada, Cileia. A Amanda já colocou alguma coisa aí no chat. Sandrinha falou no site. Então, gente, quero agradecer mais uma vez, Érica, quero fazer os seus agradecimentos. E dizer que amanhã tem gente, boa amanhã noite. tem a Isabel e Ivana, tá? Na parte prática. Vamos ver aí como é que vai ser, ó, os cabelos dos papais. Ivani, eu quero agradecer pela participação. Estou aqui em Itaperuna, apesar de não estar participando da parte como professor nas lives, mas, assim, foi um conteúdo muito bom que eu vi aí. Parte de psicologia é muito... Desculpa aqui. O telefone tocou. Mas eu acho assim, entendeu? Vocês foram, assim, os professores, né? De uma forma geral, está sendo de grande valia. Eu vejo, assim, essa pandemia, alguma coisa vai mudar na educação, isso dá para perceber. No mundo inteiro, mas eu acho que na educação alguma coisa vai mudar. E aí a gente tem que estar ciente disso, né? Foi muito bom. Quero agradecer aí e amanhã eu estou aqui de novo. Obrigada, Sandra. Parabéns pelo seu trabalho. Eu, né, não posso nem comentar muito, né? Cheio de dívida com a menina. Eu tinha um filho abençoado que vivia atrás de Sandra, sabe? Ah, Sandra, me explica em inglês. Quando via era português, era matemática, era, entendeu? Só tenho a agradecer a vocês. Que bom que eu pude fazer alguma coisa, isso é importante. A gente está aqui para isso. Valeu. Pode falar, Érica. A Valéria queria falar, não? Só agradecer o convite. Fico muito feliz, espero ter contribuído. E eu dizer assim que eu amei, sabe? Eu fiquei muito apreensiva quando o Ivanise me fez o convite. Será que eu dou conta, Ivanise? Eu nunca fiz live, né? Como eu falei para vocês, eu estou me reinventando também e tendo que aprender, né? Mas, assim, me senti muito à vontade, falei exatamente aquilo que eu vivenciei na minha experiência lá na escola, estou vivenciando, e com certeza amanhã eu estarei aqui também, porque eu amei participar, e tenho certeza que amanhã a Ivana, a Isabel também vão contribuir com experiências riquíssimas para a gente aprender mais um pouquinho amanhã. Está trocando aí, tá bom? Muito obrigada.
também gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui participando, podendo contribuir um pouquinho, né? Feliz, assim, também fiquei apreensiva de início, né? Mas quando eu olhei assim, vários conhecidos, Sandrinha nem lembra mais de mim, né, Sandrinha? O pessoal da escola. Que isso? Quando eu te vi, eu falei, caraca, é a Liane, gente! Minhas amigas lá da escola, a Cláudia, a Fabrícia, a Amandinha, né? Que eu nem conheço pessoalmente, né, Amanda? Só de conversa mesmo via Zap e agora no chat também. Então, assim, agradecer e dizer que é muito bom, né? A gente está participando, está trocando um pouquinho, conversando, estreitando os nossos laços, né? Vendo que aquilo que eu passo é o mesmo que você passa, que o outro passa, e com isso a gente acaba, né, se sentindo um pouco mais acolhido, né? E é esse acolhimento também que o pai quer, que a mãe quer, né? Que os alunos querem de nós e nós uns dos outros, né? Então, muito obrigada pelo convite, tá? E amanhã eu vou estar aqui de novo também. Então, agradecer, né, a participação de todas, né, de todas que para somar, né, porque a Eliane, né, a Valéria, vieram assim com experiências, né, e que, como a Eliane já falou, às vezes o que eu passo, eu acho que eu estou passando sozinho, quando a gente vê assim numa reunião dessa, vê assim que não é só que isso acaba trazendo mais força para a gente poder continuar, né? E foi muito, muito gratificante, muito bom, muito legal, e quero agradecer vocês terem assim, se disponibilizado, né, para estar aqui nesse tempo com a gente, para contribuir para o nosso trabalho, né? Muito obrigada por todas. Gente, e já deixo o convite para quando a gente abrir amanhã para a nossa discussão, nossa roda de conversa, quem quiser contribuir com alguma atividade, fiquem à vontade do seu município, tá? Pode trazer, vai enriquecer a nossa live, vai trazer para a nossa realidade, a realidade de vocês, e a gente vai fazer essa troca, né? Eu, com certeza, já peguei alguns pontos ali de Valéria, já vou colocar em prática. Esse cronograma aí de Valéria, minha filha, já copiei, você pode ter certeza. Achei interessantíssimo. As ideias de Eliane, né, que ela deu para a gente aí, conversar com os pais, acho que é importantíssimo. Cabo Frio vai iniciar agora a nossa entrega de apostilas, né, que os alunos até então estavam fazendo só na plataforma, e isso aí a gente precisa muito passar para o pai. É o momento de se tranquilizar e fazer, né, com calma, com tempo, com carinho, e buscar as estratégias. Então, gente, é isso. Deu o nosso tempo, agradeço mais uma vez, espero vocês amanhã, tá? Já tirei bastante print das telas. A gravação vai para o YouTube, tá? E aí vocês vão poder acessar lá, dar um like, dizer ok, gostei, não gostei, vai. A gente precisa dessa outra parte também de vocês, tá bom? Fazer comentário lá, e a gente vai dizer o dia que a gente vai colocar, tá bom? Acho que vai ser hoje, né, Érica? Não é hoje? Pode ser. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, ó. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Obrigada amiga. a vocês, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Leandro, obrigada pela sua equipe aí, tá com a gente. Claudiane, preciso de você amanhã, hein? Tá bom, pode deixar. Tchau. Beijo. Beijo, meninas. Beijo.